falando então de teste genético, Vini, então, nas miocardiopatias, quando e como que eu vou utilizar o teste genético, né? A gente já vai pedir um painel genético para todo mundo, né? Já vai abrir um leque bem amplo, eu vou pegar um paciente índice, vou rastrear o familiar, vamos dar uma abordada nisso daqui. O que que a diretriz comenta, né? E como que a gente faz na prática aí lá na Cardiogen, que é onde você trabalha, Vini? Bacana. Então, eu vou começar aí primeiro dando uma geral aí de quando indicar o teste genético. A gente tem diferentes testes genéticos a começar. Então, a gente tem o painel genético, que na verdade são conjuntos de genes que estão associados àquela suspeita clínica que a gente tem. Então, seja nas aortopatias, seja nas miocardiopatias, seja nas arritmias, dislipidemias, rasopatias. Então, para cada grupo de doenças, a gente tem um conjunto de genes que estão comumente associados àquelas doenças. E dentro de cada um desses genes, a gente vai rastrear variantes de interesse, que são o termo também que a gente usa hoje mais variantes do que mutação, né? Porque mutação é um termo teoricamente pejorativo para o paciente, então a gente tenta utilizar hoje mais variantes, né? Então, o painel genético, ele vai avaliar esse conjunto de genes. Por exemplo, quando a gente pede painel genético para miocardiopatias, a gente pesquisa mais ou menos 81 genes, né? Se a gente pede painel genético para aortopatias, a gente pesquisa mais ou menos 44 genes. Então, varia para a nossa suspeita clínica. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente quer ampliar a nossa investigação, a gente pode pedir um exoma. Exoma nada mais é do que avaliar as regiões codificantes do DNA. Então, a gente vai procurar tanto aquele conjunto de genes associado à nossa suspeita clínica, mas também outros genes que estão associados a diversas doenças genéticas, como, por exemplo, doenças oncológicas, endocrinológicas. Se a gente encontrar variantes de interesse nesses genes, a gente também vai reportar como achado secundário no teste genético. Tipo, você dá uma ampliada ali, né? Dá uma ampliada, recorte, né? exatamente. Você pega uma área maior. E tem o genoma. O genoma é o teste mais amplo, em que a gente vai pesquisar tanto as áreas codificantes, os exons, e as áreas não codificantes, que são os introns do DNA. Então a gente vai analisar todo o material genético. E a gente sabe que algumas áreas intrônicas têm relação com as áreas codificantes quanto à expressão gênica. Então isso é mais para estudo hoje em dia, fazer o genoma, né? E a gente com o genoma consegue também ver algumas alterações mais macro, como deleções, e outras alterações. Bom, então, para a prática do cardiologista, a gente usa mais o painel genético, que também é mais um teste um pouco mais em conta, né? Acessível. Na verdade, em conta é caro ainda no particular, é em torno de R$2.000. Já se a gente for fazer um exoma, costuma variar entre 6 a 8 mil reais, e um genoma pode chegar até 20 mil reais. Caramba. Se for fazer tudo isso no particular. Do genoma seria tipo eu querer achar a agulha no palheiro e eu compro o palheiro inteiro, né? Exatamente. Mas o genoma hoje em dia é mais para a área de pesquisa mesmo. Tá. E tem aquele teste que é mais direcionado, que é o Sanger, que é quando a gente acha uma variante específica, no caso o índice, que a gente chama de probando, né? O caso índice, então, é o probando. Então, a gente achou uma variante específica, a gente vai fazer o rastreio familiar. Para fazer o rastreio, a gente não vai fazer painel genético em todo mundo. Então, a gente vai fazer o Sanger, que é a técnica que a gente vai procurar aquela variante que a gente achou, no caso índice, nos familiares, que é mais barato e também é um teste mais direcionado, né? Então, primeiro a gente tem que saber a diferença dos tipos de teste. Quando a gente vai pedir, então, no consultório, geralmente é painel genético para miocardiopatias, ou para ortopatias, ou para dislipidemias familiares e etc. Tá? Então, no contexto das miocardiopatias, quando a gente suspeita de uma miocardiopatia de etiologia genética, a gente vai solicitar o teste genético. Então, se a gente pega um paciente com fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica, um ring-like, ou um padrão ring-like, ou um fenótipo de cardiomiopatia ritmogênica, ou um paciente com suspeita de alguma fenocópia de hipertrófico ou de amiloidose, ou aquele paciente que tem uma cardiomiopatia dilatada de início antes dos 60 anos, excluída outras causas, a gente não fica a esclarecer, a gente acaba solicitando um teste genético. Então, são algumas situações em que o teste genético
é útil, né, no contexto de miocardiopatias. E aí, quando a gente vai para o teste genético, não basta apenas a gente solicitar. A gente tem que fazer o aconselhamento pré-teste para o paciente. Então, falar para o paciente por que é importante fazer o teste, as limitações do teste genético e a importância de se fazer o teste, né? Então, por que é importante fazer o teste genético? Primeiro, para diagnóstico. Ele auxilia a gente no diagnóstico, a confirmar a hipótese diagnóstica, no rastreio familiar, no prognóstico. Então, a gente sabe que algumas variantes específicas estão associadas a pior prognóstico, e quanto mais variante a gente acha associada, pior o prognóstico também do indivíduo. Genética aí. A carga genética. E também está diretamente relacionado ao tratamento. Quando a gente acha o diagnóstico específico, a gente tem algumas terapias específicas. Depois a gente vai falar mais para frente, mas essa diretriz aborda, inclusive, indicações de CDI baseado em algumas alterações genéticas que a gente encontra, né? Perfeito. Então, a gente explica para o paciente a aplicabilidade do teste genético, as limitações do mesmo, e por isso que é importante a gente ter um serviço especializado em medicina de precisão para fazer essa avaliação pré-teste, analisar o teste genético e depois fazer o aconselhamento pós-teste, em que a gente vai explicar para o paciente o resultado do teste genético e qual a interpretação disso, que é o mais difícil, é interpretar o teste. Então, diante de uma variante patogênica ou possivelmente patogênica que a gente acha, o que fazer com isso, né? A gente sabe que uma mesma variante pode causar fenótipos clínicos diferentes e o mesmo fenótipo pode ser causado por variantes diferentes. Complexo. Então, a gente precisa saber interpretar isso para orientar o paciente, né? E vale ressaltar também que o teste genético não é um check-up, não faz parte do check-up, né? Então, não vou chegar... o paciente não vai chegar para a gente, doutor, eu quero fazer um teste genético check-up. Isso não faz parte do check-up, tem que ser bem recomendado, bem indicado o teste genético, né? Bom, e aí, uma outra coisa que a gente tem que explicar para o paciente se você fizer o teste genético, ele pode vir negativo e isso não vai excluir que você tem uma doença genética. O teste genético ele tem um rendimento, que a gente fala, né? E esse rendimento é a taxa de positividade do teste genético. Então, por exemplo, diante de um fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica, se eu peço um teste genético, eu tenho que ter em mente que a positividade varia de 40% a 60%. Então, mais ou menos, no nosso serviço lá no Cardiogen é 60%. Em torno de 40% dos pacientes vão ter um teste negativo. Se eu pego, por exemplo, uma cardiomiopatia dilatada, é de 20% a 50% a taxa de positividade. Ou seja, os outros 50% ou até mesmo 80% dos pacientes vão vir com teste negativo e isso não exclui que seja de uma etiologia genética. Por que que não exclui? Porque a gente conhece, até a luz dos conhecimentos atuais, até o dia de hoje, a gente tem um banco de dados de todas as variantes que a gente conhece para aquela determinada doença e a gente pesquisa tudo que a gente conhece. Se a gente achar alguma outra variante ou não achar, porque a gente desconhece, isso é uma limitação do nosso conhecimento atual. E esse banco de dados das variantes que a gente conhece é alimentado diariamente. Então, um teste genético negativo, realizado hoje, daqui a alguns meses, pode mudar a classificação do teste. Então, isso tem que ser explicado para o paciente e a gente tem que saber fazer a orientação pós-teste, tá? E só para finalizar, quando a gente encontra uma variante, a gente classifica essa variante em 5 categorias. Uma variante benigna, provavelmente benigna, significado incerto, provavelmente patogênica ou patogênica. A patogênica ela tem mais de 95% de chance de estar relacionada à doença, de causar a doença. A possivelmente patogênica, acima de 90% de chance, tá? E a VUS fica entre 10% a 90% de chance. Ou seja, VUS é a nossa pedra no sapato, quando a gente pega, né? Agora, provavelmente patogênica ou patogênica, quando o paciente tem, e ele tem um fenótipo compatível, a gente consegue relacionar essa variante ao fenótipo. Mas o que acontece, principalmente no contexto de rastreio familiar, é que às vezes o paciente tem uma variante patogênica ou possivelmente patogênica e não tem o fenótipo.
Então a gente tem que ter o conceito de penetrância. Às vezes o paciente tem aquela variante, mas não teve ainda a expressão da doença, e aí a gente vai ter que acompanhar esse indivíduo fazendo exames, uma avaliação clínica periódica. Agora, se o paciente cai naquela zona cinzenta de VUS, aí isso que é a nossa maior dificuldade na prática clínica. Porque a gente não pode falar que isso está explicando a doença do paciente. Aí o que a gente tem que fazer? Diante da VUS, a gente tem que segregar essa variante. O que é isso? A gente vai procurar essa variante nos familiares e fazer a avaliação clínica dos familiares. Se os pacientes têm os familiares têm a mesma variante com a manifestação do fenótipo, aí eu falo, opa, isso aqui provavelmente está causando doença, então a gente reclassifica para uma variante provavelmente patogênica. Reestratifica. Agora, se eu pesquiso a mesma variante nos familiares e eles não têm manifestação do fenótipo, eu falo, opa, talvez isso aqui não esteja relacionado à doença, e a gente reclassifica para uma provavelmente benigna. Então, diante de VUS, a palavra é segregar. Segregar tanto a parte da variante quanto a parte clínica na família para tentar reclassificar a variante. E quando é uma variante provavelmente benigna ou benigna, a gente tranquiliza o paciente, tá? E isso tudo que você falou é muito legal. A gente acaba tendo acesso aqui na capital, em São Paulo, em muitos laboratórios particulares, né? Mas que não vão oferecer toda essa experiência aí, né, do aconselhamento pré e pós o teste, né? Obviamente que aqui em grandes laboratórios aqui em São Paulo a gente consegue, grandes capitais a gente consegue também, mas aqui em São Paulo, Vini, onde que a gente consegue pelo SUS? Porque é um exame que não é barato. Tudo bem que você não vai ficar seriando, né? Não é um exame para você ficar pedindo de 6 em 6 meses, né? Gastar R$ 2.000 no nosso paciente. Mas um exame que, mesmo assim, para nossa população não é a realidade ainda. Onde que no SUS, aqui em São Paulo mesmo, a gente consegue ter acesso a esse tipo de serviço? A gente tem pelo Cardiogem, pelo INCOR. Pela USP? Pela USP, pela Beneficência Portuguesa, que fazem parte do PROAD, que é um projeto de pesquisa grande do Ministério da Saúde, que está financiando esses testes genéticos, né? E é renovado a cada 3 anos. A gente acabou de renovar esse projeto agora esse ano. Então, por mais 3 anos aí, pelo menos, a gente tem esses testes genéticos gratuitamente garantidos pelo SUS. Já posso voltar a pedir lá? Pode voltar já. Tá bom. E na Unifesp também, ligado ao projeto do PROAD, também eles oferecem, tá? Então, principalmente na USP, na BP, tem mais fácil acesso aí aos testes genéticos. E também tem outras localidades. Acho que o Lapa tem alguns exemplos para Como é que é aí, passar Lapa? pra gente. Aí em Recife, aí na região do Nordeste? Então, até o dia desse eu estava discutindo, né? O Fábio Mastrocola, que é colaborador nosso também, vai estar com a gente, inclusive, na cobertura do ACC agora, começo de abril. O Mastrocola trabalha bastante com miocardiopatia lá no FRN, e eu estava perguntando a ele, a gente estava com um paciente ali suspeito outro dia desse, e como é que a gente faria para dosar o teste genético, né? E o que ele me passou é que lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, a UFRN é um dos centros que você pode encaminhar e eles conseguem pedir por lá se o paciente preencher alguns critérios específicos. Aqui em Recife, Pernambuco, de forma geral, a gente tem a UPE, né, lá o Procap, que é um centro bem conhecido aqui que pode fazer. Então, para cada estado, a maioria dos estados tem um grande centro, pelo menos, onde você consegue drenar esses pacientes. E eu acho que é importante, o Vinícius estava explicando, né, como interpretar o teste genético e tal. Eu acho que para 99% dos cardiologistas, isso não vai ser a prática, né, de você estar vendo o teste genético nem uma vez por mês que seja. Acho que a grande função do cardiologista é pensar quando é que eu tenho que pedir teste genético. E isso acho que a gente tem evoluído bastante, porque na época da residência, basicamente, a gente não tinha disponibilidade de pedir para praticamente nenhum paciente. E hoje em dia, tem pacientes de lípides que você tem que pedir para rastrear a hipercolesterolemia familiar, pacientes com miocardiopatias, pacientes com certos tipos de arritmia, canulopatia, aortopatias. Então, o espectro de domínio ali da genética do cardiologista vem aumentando nos últimos 10 anos. Eu acho que se ele tivesse que saber uma coisa tem alguns tipos de casos que eu vou ter que pedir teste genético para descartar problema genético. A interpretação do teste, muito provavelmente você vai ter que ter auxílio de uma pessoa que trabalha especificamente com isso, né? Tá em São Paulo, conversa aí com o início, o pessoal do INCOR, tá aqui em Recife, conversa com o pessoal do Procap e assim por diante. Você não tem que carregar esse peso nos ombros, eu acho, ter que dominar completamente o resultado do teste e definir a vida do seu paciente, né? Cada vez
como os conhecimentos médicos vão aumentando, você precisa da equipe multidisciplinar ali para lhe auxiliar. Então, acho que o recado principal é esse, você tem que saber quando pedir. Você está com um paciente lá de 20 anos que sincopou num jogo de futebol da vida, você fez um eco, o cara não tem nenhuma comorbidade, veio um septo de 27 milímetros, muito sugestivo, de hipertrófica, provavelmente hereditária. Tem um tio, o pai que morreu cedo. Pô, tô pensando em alguma coisa aqui, genética, vou ter que fazer o teste. Onde é que eu peço? Se é paciente particular, você tem vários laboratórios que fazem. Não, é pelo SUS. Qual é o centro de referência aqui da minha cidade que eu posso encaminhar esse paciente? Eu acho que essa linha de raciocínio é que é crucial de todo cardiologista, todo clínico ter, né, no final das contas. Só para o pessoal não ficar com medo aí, Vinícius, das interpretações todas do teste genético, mas acho que você resumiu muito bem aí como interpretar as diferentes categorias. Olá, pessoal. Só acrescentando um ponto, eu acho que é muito interessante o pessoal ter a diferenciação também do que é um laboratório e um centro de medicina de precisão, porque no laboratório vai chegar o teste, a amostra de sangue lá, de saliva para o paciente, para o laboratório pesquisar as variantes lá nos genes de interesse, e a classificação das variantes vai depender muito do que ele tem de informação do paciente, da família. E quando a gente manda o paciente para fazer o teste nos laboratórios, não tem alguém que faça a avaliação pré-teste, né? A correlação com os dados clínicos exatamente. Ali, do radiologista. E aí, isso atrapalha, inclusive, na classificação da variante. Se você vai para um centro de medicina de precisão, tem alguém que vai fazer o aconselhamento pré-teste, vai fazer o heredograma completo do paciente, e isso vai influenciar diretamente na classificação das variantes e depois no aconselhamento pós-teste. Então, isso realmente muda o resultado do teste, né? Então, isso é importante ter em mente também. E eu acrescentar também, acabei de lembrar também. E aí eu acho que junta com aquilo que a gente falou, né, Zé? Desculpa. Junta com aquilo que a gente falou do primeiro episódio, que é, do mesmo jeito que eu vou pedir, estou suspeitando da miocardiopatia, tem que ter uma pessoa específica que tem experiência de eco, de miocardiopatia, de ressonância, de miocardiopatia. Mesma coisa, né? Se você vai pedir ajuda de outro cardiologista que sabe muito mais do que você naquilo, bom, você tem que ir referenciado, não vai ser qualquer pessoa que vai lhe ajudar num caso mais complicado, né? Acho que muito bem colocado, Vinícius, aí também. Eu só ia lembrar que tem aqui em São Paulo, eu acabei de lembrar, como particular, também tem um centro de medicina de precisão no Einstein, né? Também que tem um pessoal do INCOR aí que trabalha, a Natália Olivetti, que fez arritmia, sim, trabalha muito com cardiopatia ritmogênica. Então também é um outro lugar aí, caso queira um outro tipo de atendimento particular, também a gente consegue oferecer lá. E aí a gente consegue ter todo esse aconselhamento, essa avaliação da probabilidade pré-teste, né? Que faz toda a diferença, como o Vini falou.